Amplamente reconhecida em todo o mundo, a Subway é uma rede de restaurantes. Estatisticamente, muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo estão a poucos minutos de distância de uma Subway neste exato momento. Mas para os fãs de uma das mais famosas marcas de sanduíches, a notícia que vem sendo divulgada não é lá tão saborosa quanto o que há no cardápio. Mas antes de saber o que realmente está acontecendo, se e como a Subway poderá reverter a situação, vamos saber como tudo começou. Pois, como dizem, as causas geralmente estão nos detalhes. Tudo começou em 1965, quando um jovem de apenas 17 anos de idade, chamado Fred De Luca, que queria se tornar um médico, precisava de dinheiro para pagar os seus estudos. Um amigo da família, um físico nuclear chamado Peter Buck, sugeriu ao rapaz que começasse um negócio no setor de alimentação e que fosse algo que desse movimento rápido e constante, como uma sanduicheria que servisse sanduíches submarinos. Mas como assim, André, submarinos? Sendo que a palavra Subway em português está relacionada a metrô. A relação é até curiosa. Quando a rede começou a expandir, uma das estratégias era abrir várias lojas próximas a estações de metrô, ou Subway. Além disso, o nome da lanchonete foi criado pela junção de duas palavras em inglês: submarine, que significa submarino, e way, que significa maneira ou jeito. A história do termo submarino para sanduíches remonta a comunidades italo-americanas no final do século XIX, principalmente em locais como Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Massachusetts. O sanduíche acabou recebendo esse nome porque o pão utilizado, geralmente italiano ou baguete, tem um formato que lembra um submarino. Agora, voltando à história da marca, com um empréstimo de $1.000 e tendo o próprio Dr. Peter Buck como sócio, juntos, eles abriram a primeira loja em Bridgeport, Connecticut, em agosto de 1965. Essa modesta loja servia sanduíches frescos, personalizáveis e acessíveis aos clientes locais. O fato de o cliente poder montar o seu próprio sanduíche era outro diferencial da Subway, o que, aliás, continua sendo. Pode-se afirmar que os sanduíches são personalizáveis. Fred aprendeu rapidamente os fundamentos da administração de negócios: oferecer produtos de alta qualidade, atendimento excepcional ao cliente, manter os custos operacionais baixos e escolher ótimas localizações. Essas lições iniciais se tornaram a base para o sucesso das futuras lojas Subway em todo o mundo. Em 1974, menos de 10 anos depois da inauguração, a dupla já possuía e operava 16 lojas de sanduíche submarino em Connecticut. No entanto, eles não alcançariam a meta de 32 lojas dentro do prazo estabelecido. Foi então que decidiram adotar um modelo de franquias, lançando a marca Subway em um período de crescimento notável que continua até hoje. Em 1983, o Subway começou a assar sua própria massa nas lojas, o que é bastante incomum na indústria de fast food, especialmente naquela época. Sem falar que o cheiro gostoso de pão sendo assado chamava a atenção e, sem dúvida, atraiu muitos novos clientes. Essa atitude da marca abriu caminho para um marketing leve, mas massivo, o qual dizia que você estava prestes a saborear um alimento totalmente fresco, leve e saudável. Outro diferencial da marca são os preços dos sanduíches, bastante competitivos e acessíveis a diferentes classes sociais. Hoje, a Subway é a maior cadeia de sanduíches submarinos do mundo, contando com mais de 39 mil unidades espalhadas globalmente. A marca se tornou uma das principais opções para aqueles que buscam refeições rápidas e nutritivas. Segundo o site oficial da empresa, hoje, a Subway oferece mais de 2 milhões de variedades, ou combinações, melhor dizendo, para o cliente montar o seu sanduíche. De fato, não é o cliente quem põe a mão na massa, ou melhor, nos pães e nos ingredientes. Ele apenas escolhe o tipo de pão e em seguida vai escolhendo os ingredientes desejados, fazendo a combinação que ele acha ser a mais saborosa. O balcão com tais ingredientes todos frescos está bem à vista do cliente, para não haver dúvidas ou desconfianças na montagem do sanduíche. É claro que há também os lanches já padronizados, sobre os quais o cliente pode solicitar que tire ou adicione ingredientes. A marca Subway mantém o mesmo menu em todo o mundo, mas os cardápios são adaptados para atender às diferentes necessidades alimentares dos consumidores. Por exemplo,
Na Índia, onde a população é majoritariamente hindu e não consome carne de porco, esses ingredientes são substituídos por frango, cordeiro ou peru. Os sanduíches são preparados na hora e conforme o pedido, permitindo que os clientes adicionem ou eliminem ingredientes de acordo com suas próprias preferências alimentares. Como citei anteriormente, os sanduíches são personalizáveis. Todos os franqueados seguem rigorosas políticas de controle de qualidade para os alimentos preparados. As franquias recebem orientações detalhadas sobre os procedimentos adequados de manuseio de alimentos para treinar seus funcionários de forma apropriada. Os alimentos são preparados frescos todos os dias e as temperaturas são monitoradas regularmente. Durante todos os procedimentos de manuseio de alimentos, é obrigatório o uso de luvas. A meta da Subway é ser classificada como um restaurante de atendimento rápido número 1 do mundo. Entre os favoritos dos clientes estão o frango teriyaki, o frango defumado com cream cheese. Mas, com um histórico como estes, como é que uma empresa pode encontrar o declínio? A primeira coisa que temos que ter em mente é que tudo mesmo, tem seu momento de ascensão, seu auge e, inevitavelmente, sua queda, caso seja afetado duramente pelo quadro econômico ruim ou não seja conduzido por uma boa administração. Contudo, o diferencial está principalmente na manutenção do negócio enquanto se está no topo do gráfico, isto é, quanto melhor administrado, mais tempo sobreviverá nas partes mais altas do gráfico. Desde 2002, tem havido mais Subways nos Estados Unidos e em outros países, como até mesmo no Brasil, do que qualquer outro restaurante de fast food, mantendo uma liderança distante à frente dessas enormes marcas, como o Starbucks e McDonald's. Mesmo chegando a mais de 44 mil pontos de vendas espalhados em 110 países, a verdade é que a empresa começou a passar por sérias dificuldades. Apesar disso, pela primeira vez em sua história, a Subway hoje tem mais restaurantes fechados do que abertos. Desde 2016, o número de lojas diminuiu em quase 1.000 unidades por ano, em média. Isso é claramente um mau sinal. Eles têm perdido clientes, enfrentado desafios de reputação e, em resposta, feito mudanças significativas para tentar reverter essa tendência. De fato, convenhamos. O que fez a Subway crescer tanto e tão rapidamente foi a sua simplicidade. E, claro, a criatividade de Fred De Luca. A simplicidade é percebida dentro dos próprios pontos, onde não se vê fritadeiras, grelhas ou recipientes gordurosos, muito pelo contrário. Tudo é muito limpo e visível aos clientes. A ideia de abrir os pontos em locais específicos, como metrôs, aeroportos, postos de combustíveis e outros locais estratégicos, onde há um bom movimento de pessoas e potenciais consumidores, foi excepcional. Aqui mesmo no Brasil, em grande parte, as Subways encontram-se nestes tipos de estabelecimentos. Mas isso não quer dizer que não tenham lojas em outros lugares, digamos, independentes. Às vezes, ambicionar algo em demasia pode não ser a melhor escolha. Pense bem, só nos Estados Unidos são cerca de 27 mil pontos de venda. E isso resultou em algo que, em termos de franquia, é um pecado mortal para qualquer empresa. A proximidade que gera competição entre a própria marca. Não só lá na terra do tio Sam, mas aqui no Brasil também e em outros países. É muito fácil encontrar 2 ou mais lojas Subway a menos de 4 quilômetros uma da outra. E por mais que pensemos que isso poderia ser positivo, na verdade não é. Como se trata de franquias, as 2 lojas vizinhas podem ter proprietários diferentes, o que é mais comum ocorrer. E devido a padronizações nos preços e nos produtos, não há como trabalhar essa questão, oferecendo este ou aquele sanduíche mais barato do que o seu vizinho, que pratica o preço padrão. Franquias devem seguir regras rigorosas para se manterem, senão, não funcionam. Então, sim, é possível que a quantidade exagerada de lojas e a grande proximidade entre elas tenha afetado boa parte das franquias. E mais, o fato de se gabarem por ser a maior rede de fast food do mundo e empregar cerca de 400 mil funcionários diretos e indiretos, não quer dizer que você seja a que mais vende. Você pode passar em frente a um dos poucos Burger Kings que há na sua cidade e vê-lo repleto de gente. E ao passar na porta de um Subway,
ver apenas alguns casais e mesas vazias. Muita gente adora uma novidade, e quando ela deixa de ser, cai no lugar comum e passa a ser só mais uma sanduicheria. É possível que DeLuca tenha exagerado ao abrir espaço para essa quantidade absurda de franquias? Sim, é possível. Como também é possível que massificar demais certas coisas acaba atrapalhando. Outro fator que pode ter colaborado com a queda na linha do gráfico da Subway é a fortíssima concorrência com a qual passou a competir. Aqui no Brasil, por exemplo, além de grandes lojas como McDonald's e Burger King, e eu não estou nem citando a Starbucks, pois ela não está em qualquer capital brasileira, começaram a surgir fast foods com um rótulo que já está quase desgastado, que é o tal gourmet. Como dizem por aí, estão gourmetizando até sacadas de prédio. Mas o que eu quero dizer é que, com a chegada de novas opções de lanches rápidos, mais a facilidade e a comodidade oferecida por aplicativos de delivery, e sem falar nas ótimas opções de sanduíches que foram surgindo, a Subway pode ter perdido uma boa parte do brilho que tinha no início, o que é normal em praticamente todo negócio. Em termos gerais, a concorrência lá fora, inclusive no país de origem da Subway, não é das mais fracas, muito pelo contrário. O fato de terem aberto lojas em quase todas as esquinas, como já disse, não quer dizer que todas elas estejam lotadas de clientes. O faturamento por ponto da Subway é muito menor que o faturamento de um único ponto de McDonald's, por exemplo. Outra marca que tem dado canseira para a Subway é a Chicken Philly, que inclusive já mostrou grande interesse aqui no Brasil, hein? E para piorar a situação da empresa, em 2013, DeLuca foi diagnosticado com leucemia. E até 2015, o controle das operações diárias foi transferido para sua irmã pouco antes de seu falecimento. Foi um período tumultuado na Subway, em que a gestão não estava exatamente no mesmo patamar de antes. A pessoa que mais conhecia a empresa e talvez se importasse mais do que qualquer outra não estava mais lá para orientá-la. Coincidência ou não, as vendas da Subway começaram a cair em 2015, logo após a morte de seu fundador. A partir de 2016 vieram as campanhas desastrosas. Infelizmente, as maiores campanhas publicitárias da Subway, envolvendo Jared Fodley e o Subway de 30 centímetros por $5, se transformaram em desastres completos. Em 2015, Jared havia sido condenado a 15 anos de prisão por crimes envolvendo menores. Quanto aos Subways de 30 centímetros por $5, embora não seja tão grave, também não deu certo. Depois de cerca de 4 ou 5 anos, eles quase tiveram que abandonar essa promoção, pois estava se tornando impraticável manter esse preço. Em 2018, desesperados, tentaram reintroduzir a promoção de forma ligeiramente diferente, com um Subway de 30 centímetros por $4,99. Mas também não durou muito. E pior ainda, não podiam arcar com isso, e os franqueados ficaram insatisfeitos com a empresa. Além disso, a Subway enfrentou uma série de escândalos, embora muitos deles sejam infundados. Não é muito difícil encontrar reclamações e acusações sobre os produtos da Subway. Por exemplo, 2013. Uma adolescente na Austrália teria fotografado um sanduíche de 30 centímetros e, na postagem em rede social, teria dito que ele possuía 28 centímetros. Em 2017, a polêmica foi que o frango era feito apenas por 50% de frango. Em 2021, a nova polêmica foi que o atum da Subway não é realmente atum. Essas histórias parecem exageradas ou errôneas, mas, infelizmente, elas afetaram a reputação da marca. Quando certos boatos passam a ganhar campo, principalmente os feitos para destruir algo, eles ganham ar de veracidade. E isso fez com que muitos clientes começassem a migrar para outras marcas. Por fim, a Subway precisava de um novo fôlego. Em 2019, contrataram um novo CEO, John Chidsey, que havia liderado um plano de recuperação no Burger King. Ele chegou à Subway e, de imediato, providenciou mudanças no menu, pois não havia novidades. O menu estava basicamente inalterado há muitos anos, em parte devido à doença de DeLuca e a todas as confusões em torno disso. Em julho de 2021, eles lançaram o Eat Fresh Refresh, a maior atualização do menu na história da Subway.
Isso inclui novos sanduíches, ingredientes e uma abordagem mais padronizada, em vez de montar o sanduíche você mesmo. Eles também investiram 80 milhões de dólares para comprar fatiadores de carne para os restaurantes. Antes, a carne já vinha pré-fatiada, mas agora eles fazem isso nos próprios restaurantes. Essa mudança é considerada uma das mais complexas que a marca já fez. Além disso, estão se esforçando para atrair talentos melhores no nível corporativo, oferecendo planos de compensação com ações e bônus pela primeira vez. Em 2023, a marca foi vendida para uma empresa chamada Roark Capital, que também é proprietária do Jimmy John's, entre muitos outros restaurantes de fast food. Isso encerrou uma longa trajetória como empresa familiar da Subway. E eles afirmam que é mais uma etapa de sua jornada de transformação. Grandes mudanças estão acontecendo na empresa. Se você não vai lá há algum tempo, pode ficar surpreso com o quanto as coisas estão diferentes. E parece provável que continuem progredindo. Além disso, há indicadores positivos, como o fato de que suas vendas por localização têm melhorado. Hoje em dia, a empresa que não se adapta às novas exigências de mercado, sem dúvida, está fadada ao fracasso. Mesmo que ela tenha décadas de existência. A administração é tudo. É o principal eixo que qualquer empresa, desde uma pequena lanchonete a uma rede tão grande como a Subway, se tornou. Se quiser saber mais sobre outras marcas e empresas, deixa aí nos comentários suas sugestões, tá? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.